Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. E esse está rápido para você abrir. Está melhorando, é isso aí, é isso aí. Capítulo 41. Nós vamos estudar um pouco sobre uma história pouco conhecida na Bíblia. José no Egito. Pouco conhecida. Gênesis 41. Eu não vou falar os versículos para você não ficar tentando ler antes da hora. Amém? Mas você vai entender. Esses dias Deus tem ministrado algo no meu coração, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque nós estamos vivendo, eu não sei como você tem vivido, eu falo como eu tenho vivido, como pastor, como marido, não mais como empresário, mas só como pastor, amém, marido, pai. Eu tenho vivido com uma expectativa, amados, tipo, o que vai acontecer o mês que vem? Porque Deus disse que esse ano seria especial. Qual promessa vai ser liberada, vai ser entregue? Quando vai ser o cumprimento daquela palavra? Como é que vai ser? Então eu tenho pensado nisso. Como que isso vai ser? Se nós estamos debaixo de tantas promessas, nós temos recebido tanta palavra, sabe? Eu fico pensando, como que isso vai acontecer? Como que nós vamos expandir em tempo de retração? Como que nós vamos prosperar em época de crise? Como é que isso vai ser, Senhor? Embora muito já esteja acontecendo, amém? Como nós já falamos aqui, muita coisa tem acontecido, muitos têm testemunhado, amém? Nós temos nos alegrado, não há por que temer, nós não temos temido esse momento do país, e nós estamos nos apegando na palavra, nós estamos crendo, nós estamos confiando, e eu estou cheio de expectativa. Quem está cheio de expectativa? De verdade, de verdade. Eu me peguei perguntando para Deus, como é que isso vai ser? Como que isso vai acontecer? E uma coisa eu sei, amados, Deus não vai enviar anjos para resolver o nosso problema. Tudo bem? Houve situações no passado em que Deus enviava um anjo e matava milhares de soldados do exército inimigo. Mas Deus não tem trabalhado não dessa forma em nossos dias, enviando anjos, resolvendo os nossos problemas. Eu me peguei esses dias em uma reunião, e Deus começou a me dar resposta. Eu tive que pedir para o irmão para avisar os profetas ali, que eu estava resolvendo alguma coisa, né, Hélio? E Deus naquela hora começou a me dar essa palavra, tipo, não tinha nada a ver, estava conversando ali, Deus começou a me dar. E Deus começou a dizer que este seria um tempo em que Deus nos daria ideias que ninguém teve até agora. Eu falei, opa! Isso significa dizer que nós estamos debaixo de um tempo, amém? Que já está acontecendo, e você vai ver isso acontecer na tua vida, em que uma criatividade dos céus será liberada sobre aqueles que estiverem sensíveis à voz do Espírito. E eu falo sensível à voz do Espírito porque a Bíblia diz isso. Quem tem ouvidos, ouça, amém? O que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas, amém? Quem estiver sensível, quem estiver buscando ao Senhor com coração puro, com coração verdadeiro, esses receberão criatividade dos céus. Criatividade, o que significa dizer? Deixa eu te ajudar. Esse é um tempo em que Deus vai te dar ideias para avançar nos teus negócios, ou para melhorar onde você trabalha alguma coisa, ideias e coisas que ninguém nunca pensou, mas que Deus vai te entregar. Por quê? Porque essa vai ser uma das estratégias usadas por Deus para abençoar o seu povo nesses dias. Em meio à crise, todo mundo se descabelando, todo mundo sem saber o que fazer, ou muitos sem saber o que fazer, Deus vai te dar uma ideia, e você vai trazer a solução para determinado problema. Você vai trazer uma maneira de fazer negócio de maneira diferente. Você vai ter uma ideia que ninguém nunca teve. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei a estudar sobre ideias, sobre invenções, preparando essa palavra, eu comecei a ver as principais invenções da humanidade. Quem arrisca uma? Celular. Sim. Fala algumas aí.
assim fica difícil. Lâmpada. Você vai ter que viajar comigo hoje, tá? Quem está disposto? Ninguém pensou na lâmpada, mas um ser um dia pensou. E aí ele criou a lâmpada. Ele teve uma ideia, ele desenvolveu essa ideia, e a ideia dele foi um sucesso, e é um sucesso até hoje. Quem está entendendo isso? Deus é um Deus criativo. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Gênesis mostra isso. Amém? E Deus dotou, criou o homem de criatividade. Tudo bem? E eu não tenho dúvida nenhuma de que o nosso Deus está cheio de ideia para entregar. Cara, tenta imaginar Deus olhando dos céus. Meu, vocês não pensaram, vocês não viram aqui ali, ó. Se alguém passar aquilo, vira multimilionário. Mistério, fala para o irmão, mistério. Televisão. Televisão é uma das principais invenções criadas até hoje. Mas ninguém tinha pensado em criar uma caixa que pudesse transmitir alguma coisa. Sabe uma invenção que é uma das 10 mais importantes da história da humanidade? A roda. Por isso que a gente gosta de roda, né? A roda. Porque através da roda tudo passou a ser diferente. Amém? Eles conseguiam transportar coisas pesadas, eles conseguiam aumentar a velocidade, ganhar tempo. Então, se você estudar sobre as principais invenções da humanidade, a roda vai estar lá. Você quer ver alguma outra? Deixa eu te ajudar aqui, vai, deixa eu passar mais algumas para vocês. Vão me ajudando. Avião. Um dia alguém pensou no avião. Aí você fala, Santos Dumont, mas tem toda uma briga com os gringos lá, você sabe disso, né? Então quem criou não sei, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te mostrar que tem muitas coisas que hoje são comuns, mas que lá atrás um dia alguém pensou. E eu vou te dizer mais. Existem muitas escolas, não só no Brasil, mas na América e na Europa, que incentivam novas ideias. Tudo bem ou não? Eles incentivam na escola futuros criadores. Tudo bem? Então as pessoas vão para aquela determinada escola e aí elas conseguem começar a desenvolver um projeto que está na cabeça dela, uma ideia, e ali a escola dá esse respaldo para que essa pessoa consiga desenvolver aquela ideia que ela tem na cabeça. E a escola é exatamente para isso, para criar novas ideias. Por quê? Porque o mundo é carente de novas ideias. Aí você pensa, puxa, mas nós já temos tudo. Tem muita coisa que nós nem imaginamos, que está para acontecer, que está para surgir, ideias novas, ideias práticas. Nós estávamos esses dias no shopping, e daí nós gostamos de entrar naquelas lojas de coisas para casa. Sabe como é que é lá ou não? Sabe, né? Eu gosto, não sei o que eu tenho, eu gosto de casa organizada, essas coisas diferentes. E aí você começa a olhar que tem coisas na loja assim que são ideias. Meu, como eu não pensei nisso antes? Olha que simples, só você pegar, prender e pendurar, acabou. Olha como esse material é fácil de se lavar. Você cozinha, você passa uma esponjinha, acabou. E nós estamos adotando em casa agora uns pratos, tipo de plástico, sei lá que material é aquele, porque a gente não vence mais quebrar as coisas em casa. E meu, umas coisas tão bonitas, tão legais, meu, como ninguém pensou nisso antes? Alguém pensou, fala pro teu irmão, alguém pensou. E esse alguém, fala para ele, se ele não tiver legal, procura outro. Fala para ele assim, e esse alguém que teve uma ideia de sucesso, está ganhando muito dinheiro. Fala para ele, deixa eu te contar um segredo, fala para ele. Deus quer fazer o mesmo com o povo dele. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Como é que vai ser? Não sei. Isso é entre você e Deus, mas você vai se encher de ideia. Eu já estou vendo gente que não vai dormir hoje. Me dá essa ideia, Deus me dá essa ideia. Criatividade. Criatividade. Deus falava para mim, criatividade, criatividade, criatividade. Eu falei, tá bom, deixa eu estudar sobre isso. Tem base bíblica, Senhor?
Tem base bíblica, mas presta atenção. Criatividade é uma palavra que vem do latim, criare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Diga, coisas novas. Então criatividade não é você copiar algo que já é feito por alguém, não é você melhorar algo, mas criatividade tem a ver com a essência de algo criado que nunca foi criado. Você entendeu isso ou não? Então criatividade fala de coisas novas. Criatividade é a qualidade ou a característica de quem ou do que é criativo. Inventividade, o que é isso, pastor? Poder criador, imaginação criativa. Eu sei que tem muita gente aí que tem uma imaginação criativa, inteligência, talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo produtivo, científico ou esportivo. Então criatividade é exatamente isso, são ideias novas, que você pode nascer com isso ou adquirir. Então você fala, pô pastor, eu sou ruim para isso, hein? Mas Deus pode fazer você cheio de ideias. Talvez você não é nato, né? Você não nasceu com isso, mas Deus pode te encher de sabedoria e fazer você um funcionário de sucesso onde você trabalha, porque ali você vai poder trazer soluções que ninguém conseguiu encontrar para abençoar aquela empresa. Você está entendendo isso? Talvez como empresário você vai trilhar um caminho que ninguém nunca trilhou. É aquela sacada, fala para o teu irmão, é aquela sacada que ninguém sacou, é aquela ideia que ninguém pensou, amados. Ninguém pensou, mas muitos de vocês aqui vão pensar. Eu não sei como eu faço, pastor, para prover a minha casa, para sustentar a minha casa. Deus sabe. E uma das maneiras que Deus vai fazer nesses dias é dando ideias, gerando criatividade do reino, ideias do reino. E por quê? Porque Ele quer que você prospere, mas Ele também quer desenvolver os planos criativos dEle, do reino, para essa geração. Então não tem a ver só com dinheiro para você, tem a ver com aquilo que Deus vai fazer na tua vida e que vai ajudar os planos dEle, a criatividade do reino, desenvolver na face da terra aquilo que já é um plano, aquilo que já é um desenho, aquilo que Deus já arquitetou nos céus. Ou seja, a criatividade vem, a ideia vem, você vai ser abençoado com essa ideia, mas o reino será estabelecido através dessa ideia. Ninguém pensou, mas Deus vai começar a levantar pessoas que vão começar a pensar muita coisa. Então não se assuste, porque esse é o tempo que você vai se encher de ideia. Você vai falar, pô, mas é de Deus isso? É muito louco. Aí Deus vai falar, dá um passo de fé que eu respaldo. E aí você vai na fé. E sabe o que vai acontecer? Você vai se surpreender. Presta atenção nisso. Eu encontrei um texto sobre a criatividade muito interessante. A criatividade pode ser aplicada em qualquer área da vida. Tudo bem? Você pode ser criativo até para paquerar. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo, tudo bem? Se você já ouviu isso, você esquece. Fala, que legal, dá risada, tá? Mas quando a gente namorava, a pastora foi criativa. Ela colocou uma faixa no terreno na frente da minha casa, lá assim, ó, te amo, chuchu, sei lá o que estava escrito naquela faixa. Já tivemos até que jogar fora, porque era aquelas faixas de tecido, já 16 anos, 17 anos, né? Mas ela teve uma ideia. Olha você solteiro aí, Deus vai te dar criatividade, rapaz. Pô, eu não sei como chegar na bênção. Deus vai te dar ideia. Ninguém teve coragem de chegar, ninguém teve uma ideia, ninguém sacou, entendeu? E aí Deus vai te dar essa ideia e você vai conseguir chegar na bênção. Deus vai fazer a obra. Ah não, esses solteiros são muito xoxo.
ideias que ninguém teve, Deus vai começar a fazer. Então a criatividade pode ser aplicada em qualquer área da vida. Ser criativo é think outside the box, expressão em inglês que significa pensar fora da caixa, ou seja, pensar de forma diferente. É ser original, não seguindo as normas pré-estabelecidas e nunca imitando o que já foi feito milhares de vezes. Criatividade é um elemento essencial no contexto do trabalho. Nas empresas, por exemplo, os funcionários criativos são muitas vezes recompensados, porque conseguem pensar em soluções eficazes para diversos problemas. A criatividade frequentemente resulta em soluções que permitem à empresa economizar ou criar produtos que aumentam seu lucro. No âmbito das artes, a criatividade artística consiste na capacidade do indivíduo de criar obras com valor e com elevado grau de diferenciação. Diga comigo isso, elevado grau de diferenciação. O que é isso? Nas artes, uma pessoa criativa, cheia de ideias, ela cria aquilo que ninguém conseguiu criar até agora. Ela desenvolve ideias, ela desenvolve projetos que ninguém até hoje conseguiu desenvolver. E essa criação é diferenciada em relação às outras obras. Uma obra criativa pode ser uma pintura, um livro, uma escultura ou até mesmo um edifício, por exemplo. A criatividade muitas vezes surpreende as pessoas de forma positiva, porque elas frequentemente não esperam algo diferente. Você já viu aquela frase que hoje nada se cria, tudo se copia? Por quê? Muito do que você vê acontecendo hoje, em vários segmentos, são coisas modernizadas, tudo bem? São coisas que já aconteceram em gerações antes de nós, e que aqueles que estudam a história tiram dali, extraem dali ideias de coisas que já existiram. Presta atenção nisso, isso é importante, amém? Ideias que já aconteceram, que já existiram no passado, há 10, há 20, há 100 anos atrás, e agora eles fazem o que? Eles dão uma remodelada, para que agora pareça moderno, pareça ser novo, mas na verdade isso não é novo. Isso pode até ser moderno, pode ser atual, pode ser algo que ninguém nunca ouviu falar, mas isso já foi criado um dia. O que Deus está dizendo nessa noite é que a criatividade que vem dos céus, a criatividade que vem do alto, é aquilo que nunca a face da terra viu e nem provou. Ou seja, Deus deseja nesses dias levantar um povo que vai fluir, cada um no seu rio, cada um na sua ideia, cheio de criatividade, e abalar toda uma geração criada, toda uma geração que nunca viu tamanha criatividade, tamanha diferenciação. Por quê? Porque é algo fresco, porque é algo novo, é aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Não é cópia, não é cópia, é algo novo. Algo novo, algo que vem de Deus, algo que vem de Deus. E é isso que o Senhor deseja fazer. E aí eu orei e falei: Senhor, mas tem base bíblica para isso? Claro que tem, a Bíblia está cheia de exemplos de criatividade. Pega o ministério de Jesus. Jesus tinha suas ideias, que para muitos eram estranhas, até para nós, mas Jesus era criativo. Jesus fazia coisas que as pessoas nunca tinham feito até então. Não no teor do milagre, não é isso, mas na atividade, na atitude, na maneira de se fazer as coisas. Que exemplo? Jesus cuspiu no lodo, fez uma meleca e passou no olho do cego e falou: vai se lavar. Jesus foi criativo. Jesus tirou um estáter, uma moeda,
da boca de um peixe. Por quê? Porque Jesus era criativo, ele tinha acesso ao sobrenatural. Ele podia falar: pai, me dá uma moeda, tô filho, aqui. Mas ele fez algo diferente, ele teve uma ideia. Ah, eu quero que saia do peixe, então daqui. Vocês estão entendendo isso? Andou sobre as águas. Não tem a ver só com o sobrenatural. Jesus dava umas viajadas. Tipo, cara, eu vou fazer um negócio legal aqui, eu vou fazer um negócio diferente. Eu não vou só curar. Vocês estão entendendo isso? Vamos fazer diferente? Vamos. Então Jesus era criativo, porque o reino é criativo. O reino é criativo. A Bíblia mostra que desde o início, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E a raiz hebraica dessa terra sem forma e vazia era um caos, era um vazio, era um buraco. E a partir do nada Deus criou todas as coisas. Por quê? Porque Deus é um Deus criador e cheio de criatividade, cheio de ideias. Então tudo que nós vemos hoje na face da terra, desde a criação, foi Deus que criou nos mínimos detalhes. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus, com uma joaninha na minha mão. Uma joaninha. Eu me lembro que eu estava no jardim, e aí eu achei uma joaninha pequenininha. Bom, joaninhas são pequenininhas, né? E ela era vermelha, com umas bolinhas pretas e um contorno branco. E Deus me fez olhar aquilo de maneira detalhada. E aí eu comecei a olhar a minha mão. Quanto detalhe, quanta perfeição. Aí você fala: ah, pastor, vai, você está muito babão, você está ficando velho. Não é, cara, é criação. Aí você fala: pô, mas criação, o homem também pode criar tanta coisa. Mas a joaninha tem vida. Tudo bem ou não? O Criador sopra a vida nas coisas, e aí tudo começa a viver. Por que você acha que a Bíblia fala que as baleias têm que adorar ao Senhor? Por que você acha que a Bíblia fala que a natureza tem que louvar ao Senhor? Porque tem vida. Porque tem vida. E foi Deus quem criou todas as coisas. Deus é criativo. Então você pega uma baleia, você pega um tubarão, você pega um peixe, você pega um leão, você começa a observar as diferenças de um e de outro. Essas diferenças só existem porque o teu Deus é o Deus criador, e cheio de ideias, muito criativo. Então na criação você já vê a criatividade, você já vê a ideia de Deus, você já vê o desenho, você já vê o projeto. Puxa, aqui vai ser azul, aqui vai ser verde. O homem do pó, vai, tá bom, do pó. Deus é Deus, mas criativo. E aí Deus começou a me mostrar, amados. Eu falei: base bíblica, eu quero mais. Tá bom, quer mais? Adão. Deus deu domínio, Deus deu autoridade. E a Bíblia fala que Adão pôde escolher o nome de todos os bichos. Aí você fala: ah, pastor, baba, porque você já conhece. Quando algo já existe, se torna fácil. É assim ou não é? Aí você fala assim, por exemplo, a roda. Pô, como ninguém nunca pensou nisso antes? Olha que negócio da hora, é rápido, fácil, prático. Mas quando não existia, ninguém tinha pensado. Existe uma diferença antes de ser criado e depois de ser criado. Quando você tinha aquele celular grandão do tamanho de um tijolo, lembra ou não? Que ele só fazia a ligação. Hoje o meu que não faz é ligação. Hoje você acessa banco, hoje você acessa internet, hoje você acessa e-mails, hoje você trabalha através do celular, e assim não é? Mas até então quem criou o celular pensou só o quê? Na ligação. Aí outras pessoas tiveram ideias. Pô, vamos colocar nesse telefone mensagens. Pô, vamos pensar em desenvolver um projeto, internet, Wi-Fi, vamos pôr o nome de Wi-Fi, tá bom, Wi-Fi. E aí alguém foi desenvolvendo. Vocês estão entendendo isso, amados? Eu já vou te dar mais base bíblica, aguenta aí, tá? Então as ideias foram sendo criadas.
as coisas foram existindo. Por quê? Porque pessoas receberam ideias, tudo bem? E as desenvolveram. Então, voltando para Adão, só para você ter a base disso daqui, Gênesis 2,19 diz assim: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão. Então Deus criou e trouxe para Adão. Adão, agora é com você, põe nome em tudo aí. Chuva, glória a Deus. Para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Então tenta imaginar de quanta criatividade Adão desfrutava antes da queda. Esse aqui, tartaruga. Esse aqui, tucano. Entenda, mas não tinha nome de nada. Nem Eva tinha nome. Até o capítulo 3, a Bíblia só fala mulher. Mulher. E olha o que acontece aqui, ó. Em Gênesis 3, versículo 20: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Por que não chamou Denise? Por que não chamou Juliana? Por que não chamou Thalita? Ele quis Eva, e foi Eva. Por quê? Criatividade. Então estou te falando isso porque antes da queda, quando Deus dá autoridade para o homem, Deus já faz dele um ser criativo. Deus cria, leva tudo para Adão, que a Bíblia está dizendo, leva tudo para Adão. Adão, tó os bichos, põe nome em tudo. Tudo bem? Posso começar a pregar? Então vamos lá. Qual que é a história aqui que nós estamos lendo? Por que ela serve como base para essa palavra? Deixa eu resumir aqui para você. Gênesis capítulo 41, ele conta a história de José no Egito. E esse capítulo ele fala exatamente de uma transição. Tudo bem? Quem está comigo dá um glória. Quem está com fome dá um glória. Amém, tamo junto. Só que esse capítulo ele começa falando o quê? Faraó teve um sonho. Tudo bem? E eu vou resumir. Aí lembram? Ninguém conseguia interpretar o sonho. Lembra de José? Mandou chamar, ele vem. Ele faz o quê? Ele interpreta o sonho. Tudo bem? Só que a promoção de José, o que mudou a vida dele, não foi a interpretação do sonho. Porque depois da interpretação, Deus dá uma ideia de planejamento para os próximos anos que viriam de fome e de fartura. E o que fez a diferença nessa história não foi só a interpretação do sonho, mas a ideia que Deus deu para ele, que mudaria então toda a condição de uma nação, e essa ideia traria a segurança de toda uma nação, e essa ideia impediria que toda uma nação passasse dificuldades e morresse de fome durante 7 anos. Então entenda isso. Uma ideia, um homem foi capaz de mudar a história de toda uma nação, porque Deus deu uma ideia, e essa ideia foi apresentada, e toda uma nação foi abençoada. Agora eu te pergunto, o que Deus pode fazer, te dando uma ideia, e mudar toda a tua realidade financeira, e mudar toda a realidade da tua família,
e mudar toda a realidade dos teus negócios. Talvez você tenha a tua empresa há 10, 15, 20 anos e não vai. Deus te dá uma ideia, você começa a faturar horrores. Por quê? Porque Deus deu uma ideia que ninguém teve até hoje. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, o Faraó se proveja agora de um homem inteligente e sábio. Olha a ideia dele. Ele interpretou o sonho até aqui, tudo bem? Versículo 31, 32. No 32 fala: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque essa coisa é terminada por Deus, e Deus tem a pressa em fazê-la, certo? A partir do versículo 33, você vê então ele discorrendo uma ideia, ele apresentando uma solução. Lembra do texto aqui que fala das empresas? Pessoas criativas trazem soluções, trazem ideias, conseguem resolver problemas. Pessoas criativas dentro das empresas progridem, são promovidas, prosperam. Por quê? Porque conseguem auxiliar, conseguem trazer ideias, conseguem trazer a solução. E era exatamente isso aqui que José estava fazendo. Olha, a primeira coisa que você vai precisar, Faraó, é de um homem inteligente e sábio. E aí ele começa a apresentar a sua ideia para Faraó. E ponha esse homem sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso. Diga: Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como você. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no seu carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E o interessante aqui, amados, é o que Faraó diz. Ele olha para os seus servos: acharíamos alguém com tanta sabedoria, com tanta inteligência, com tantas ideias como esse camarada, em que haja o Espírito de Deus. Ele ainda diz para José: olha, o teu Deus te fez saber todas essas coisas. Ou seja, a criatividade veio de Deus, a ideia veio de Deus, a sabedoria veio de Deus, a inteligência veio de Deus. E agora eu te pergunto: se Deus deu para José, por que Ele não pode dar para você? Se Deus deu para um homem, e essa ideia mudou toda a história de uma nação, e não era qualquer nação, era a nação mais poderosa, grande e rica daqueles dias. Deus deu uma ideia, uma direção, e toda a nação foi poupada, toda a nação foi preservada nos 7 anos de fome. Por quê? Por causa de uma ideia. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe o que você precisa. E eu vou te falar: tudo que você precisa é de uma ideia, não são duas. Não são 2 ideias. Uma ideia que Deus te der faz toda a diferença. Toda a diferença. Interessante que
Essa palavra, eu me familiarizo com essa palavra porque tem a ver com muita coisa que eu já vivi. Amém? Então quando eu saía para viajar, quando eu estava atendendo clientes, eu ficava pensando assim: Senhor, me dá uma ideia. Me dá uma ideia nova, me mostra um caminho diferente. Porque olha a minha área aqui, quanta competição, quanta concorrência, quantas empresas fazendo o que eu estou vendendo agora. E eu ficava a todo momento buscando encontrar um meio para ganhar dinheiro que ninguém tinha achado ainda. Não é só eu que quero isso, né? Quem aqui quer uma maneira de ganhar dinheiro que ninguém achou até agora? Pô, vocês estão acordados ou não? Quem aqui quer trabalhar menos e ganhar mais? Ideia! Deus, eu gosto de trabalhar, mas eu tenho trabalhado muito. Eu preciso de uma ideia para montar um formato empresarial. Eu preciso montar uma ideia para pôr esse povo para trabalhar para mim. E eu descansar, viajar, curtir minha família, curtir os meus filhos e deixar a empresa acontecer. Ideia. Trabalhar menos, ganhar mais. Só se você entende isso, declara isso: eu quero trabalhar menos e ganhar mais. E não é que você não gosta de trabalhar. O nosso problema, ou pelo menos o problema da maioria, não 100%, tem gente que não gosta de trabalhar. Mas a maioria, pelo menos das minhas ovelhas aqui, eu sei que gostam de trabalhar, são esforçados, são dedicados. Mas quem disse que Deus gosta de excessos? Nós martelamos isso aqui no Recri, falamos sobre isso. O melhor ano das nossas vidas seria o ano que você viveria bem. Ou seja, você vai trabalhar, mas você vai poder usufruir do resultado do seu trabalho. É você ganhar o teu salário, não ter que cobrir especial. É você ganhar o teu salário e poder viajar com a tua família. É você ganhar o teu salário e poder levar a tua esposa para comer num jantar. Amém? É você poder comprar roupas novas, você poder comer coisas boas. Amém ou não? Isso que é o melhor ano da sua vida. Não é só trabalhar, então quer dizer que você não vou prosperar, eu vou trabalhar mais ainda. Não. O padrão de Deus não. No padrão de Deus Ele te dá sabedoria para trabalhar menos, o suficiente talvez, mas para ter o suficiente para suprir a tua casa. Só que para você viver esse padrão, você precisa ter ideias. Não fazer como a maioria. Porque no princípio da criatividade fala que aqueles que têm ideias criativas não seguem a maioria, não vivem como a maioria. São pessoas diferentes, são pessoas que fazem coisas diferentes, coisas que ninguém fez até hoje. E é claro que nós não estamos aqui te incentivando, não é uma palavra motivacional, não é isso. É te fazer entender e crer que Deus pode fazer isso na tua vida. E é dele que nós precisamos. Não tem a ver com quanto eu trabalho ou estudo as minhas próprias ideias, mas com aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Pai, o que o Senhor tem para mim? Qual é o desenho? Qual que é o designo? Qual que é o propósito? O que o Senhor espera de mim? Então me dá ideia. Tudo que o Senhor tem precisado ou procurado nesses dias são pessoas assim, dispostas a viverem os sonhos dele, que renunciem os seus sonhos para viverem os sonhos dele. E a Bíblia já nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essas pessoas renunciam, mas começam então a receber ideias que nunca imaginaram ter. Por quê? Porque se sujeitaram a Deus. Se sujeitaram a Deus. E não são ideias que o teu pastor vai te dar, é ideias que Deus vai te dar. Fala para alguém próximo a você, não fique esperando o pastor, não. Deus vai te dar ideia se você buscar. Ninguém nunca pensou em tanta coisa, tanta ideia fresca, tanta coisa maravilhosa para acontecer. Tudo que nós precisamos é deixar Deus fazer, amém? Você quer ver um exemplo muito interessante? Acompanha comigo aí tua Bíblia, em Êxodo 35. Êxodo 35, versículo 30. Eu vou
vou te falar que Deus, não há porquê você ficar sem dormir essa noite, amém? Deus pode estar dormindo. Você dorme em paz, em segurança, sem ansiedade, amém, igreja? Você está ali descansando, Deus te dá um sonho, se acorda, meu irmão, vai escrever o sonho, põe no papel, amém? E aí no outro dia Ele te dá outro sonho, daí você começa a entender que um sonho completa o outro. Você está entendendo isso? Aí um sonho completa o outro, daqui a pouco você está no atendimento, pastor, estou com um projeto. Tem um caso de um pastor do Bola de Neve, que Deus deu uma ideia. Isso há muitos anos atrás, talvez 15 anos, né? 15, 20 anos atrás, não sei. E Deus deu a ideia para ele de vender óculos, criar os box nos corredores dos shoppings e colocar óculos para vender, ter uma marca própria. E esse pastor, ele contou pra gente, e ele compartilhou com um amigo dele a ideia que Deus estava dando para ele. O que aconteceu? O que aconteceu? Esse amigo pegou a ideia, e hoje é uma marca que vocês conhecem, que vende tudo quanto é shopping aí, óculos. Talvez vocês tenham. Mas a ideia, eu não posso falar marca de altar, minar. Mas a ideia, Deus deu para ele. Então aqui vai um segredo para você. A ideia que Deus te der, você não deve compartilhar com ninguém. A não ser com pessoas da tua confiança. É a tua esposa, são os teus pastores, é o teu líder, alguém que você sabe que é de Deus, amém? Pô, eu tive uma ideia, nossa, tive uma sacada aqui. Aí você vai lá, chega na cela, galera, vocês não sabem, acordei hoje, Deus me deu um desenho de um projeto, vou ganhar muito dinheiro. O que acontece? Já tem 4 correndo da célula, não espera nem acabar a comunhão, já para começar a desenvolver a ideia. Porque tudo que as pessoas querem hoje são ideias para saírem na frente. E a força da ideia é essa. Quando você tem uma ideia, você sai na frente. Opa, ninguém pensou nisso. É um caminho que ninguém trilhou, é uma porta por onde ninguém entrou. E aí Deus fala para você, vai que é tua, vai que é tua, essa porta eu abri para você. Tudo bem? Êxodo 35:30, quem achou? Presta atenção nisso. Aqui Deus chama 2 homens para construir os utensílios do tabernáculo. Qual que é o nome deles? Bezalel e Aholiabe. Deus sabia o que Ele queria. E o que Ele faz agora? Ele separa esses 2 homens para si. Ele escolhe esses 2 homens. E agora esses 2 homens iriam criar o que Deus queria que fosse feito na terra. Não sei se você entende isso. E o que Deus faz? Deus não só escolhe esses homens, mas depois disso Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então olha o chamado, tudo bem? Existia um chamado, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções. Diga, inventar invenções. Vocês estão alinhados aqui? Essa tradução é a tua? É? E o encheu do Espírito de Deus, volta lá para mim, dando-lhe destreza. O que é destreza? Habilidade. Tudo bem? Ou seja, Deus te deu uma ideia, você não sabe fazer aquilo, Deus te capacita para fazer aquilo, tá? Então a destreza são habilidades, habilidades que você vai utilizar para desenvolver, para conseguir fazer o que Deus está confiando na tua mão. Destreza, olha lá, habilidade e plena
plena capacidade artística. Quando Deus tem um projeto a ser realizado, Ele te reveste de maneira plena, para você conseguir fazer como tem que ser feito na terra. Era a construção do tabernáculo, era o sonho de Deus, não era o sonho desses dois homens. Mas Deus os escolheu e os encheu de sabedoria e os encheu de ideias para criarem todo tipo de invenção. O Espírito de Deus os encheu e os capacitou para isso, para inventar invenções, para trabalhar em ouro, prata e cobre, e em artifício de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também Ele tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor deu sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então entenda isso aqui, amados. Era o sonho de Deus, era o projeto de Deus, só que Ele escolhe pessoas, capacita essas pessoas, para que assim aquilo que Ele quer que seja feito na terra, seja feito. E como que Deus faz isso? Enchendo pessoas de sabedoria, de destreza, de habilidades, de ideias, liberando dos céus a criatividade necessária, para que o povo dele possa sair na frente. Por que eu tenho tanta certeza disso para esses dias? Já estou encerrando, presta atenção. Por que eu tenho tanta certeza disso para esses dias? Porque o trabalhar de Deus na nação brasileira só está começando. Tudo bem? Tem muita coisa que vai vir para a luz ainda. Tem muita gente que ainda vai ser presa. Tem muita coisa para acontecer. Como é que fica o povo de Deus? Eu sei. Eu sei. Sabe como é que fica o povo de Deus nisso ou não? Deus liberando ideias, e aí você começa a desenvolver projetos que ninguém pensou, você começa a ganhar dinheiro, você começa a abençoar o reino, as coisas começam a acontecer, e aí existe uma movimentação do reino na terra. Por quê? Porque Deus não vai abandonar o povo dele. Então esse é o tempo. Essa é uma palavra profética, mas um tanto quanto imediata. Porque por mais que eu creia que a empresa que está demitindo vai te promover, eu creio nisso. Tem empresas que não têm condições de promover, e aí é o caso de Deus te dar uma ideia para você poder se sustentar. E você acha que a ideia de Deus é qualquer coisa? Hã? Entende essa palavra, amados? Vamos orar? Fica de pé no seu lugar.